Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e na aula de hoje a gente vai falar sobre a pandemia do coronavírus. Mais especificamente no meu vídeo, a gente vai falar sobre um contexto histórico e sobre outras pandemias que aconteceram antes da pandemia que a gente está vivendo hoje. Vamos lá? Então, o que nós vamos ver no vídeo de hoje? Primeiro, nós vamos começar falando sobre as diferenças que existem entre essas três palavrinhas bem parecidas: epidemia, pandemia e endemia. Todas elas estão relacionadas a doenças, mas elas acontecem quando as doenças se manifestam de maneiras diferentes. Então, vamos ver exatamente quais são essas diferenças. Depois, nós vamos ver que outras pandemias ou epidemias já aconteceram no mundo. Inúmeras já existiram, mas vamos falar de algumas delas. E, por fim, vamos fazer uma discussão sobre como a globalização e as desigualdades sociais influenciam na pandemia que nós estamos vivendo hoje e podem também influenciar em outras futuras. Bom, então vamos lá. Vamos começar pela definição de epidemia, pandemia e endemia. São nomes bem semelhantes, mas existem algumas diferenças entre elas. Vamos ver quais são essas diferenças? Então, começando pela epidemia. Epidemia é quando acontece um aumento repentino de casos de uma determinada doença em um território específico. Essa epidemia, ela pode ser municipal, estadual ou nacional. A gente pode citar como exemplo de epidemia, por exemplo, o Ebola. Nós vamos falar mais pra frente no nosso vídeo sobre ele, mas é uma doença que volta e meia reaparece com casos bastante importantes, principalmente na África. Outro exemplo também que a gente pode citar é a dengue, que está sempre presente, mas às vezes tem um aumento de casos muito expressivo, então a gente pode considerar uma epidemia. Normalmente é algo mais municipal, né? E também, falando do Aedes aegypti, a gente pode citar também a epidemia de Zika vírus, que aconteceu entre 2015 e 2016 e ficou bem conhecida por provocar microcefalia em bebês. Porém, quando uma epidemia se espalha por um território muito extenso, como por exemplo um continente, alguns continentes ou até mesmo o planeta inteiro, nós passamos então a denominar essa epidemia de pandemia. Então, a pandemia é quando tem esse mesmo aumento repentino do número de casos, mas em nível mundial. Então, diferente da epidemia, em que isso acontece em um território mais localizado, na pandemia a gente tem esse aumento no número de casos em nível mundial. Nós podemos citar como exemplo de pandemia, obviamente, a pandemia que estamos vivendo agora do coronavírus, mas também outras que também falaremos mais adiante no nosso vídeo, que foram a da peste bubônica na Idade Média, que atingiu principalmente a Europa, e a gripe espanhola, que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, no século XX, e se espalhou pelo mundo inteiro, sendo uma das pandemias mais mortais de toda a história da humanidade. E por fim, a endemia é quando uma doença se manifesta com relativa frequência em uma determinada região. Então, não há mais esse número expressivo, esse aumento expressivo de casos, mas existe então um padrão esperado, um número esperado de casos que acontece com determinada frequência. A gente pode citar como exemplo de endemia a febre amarela em algumas regiões do Brasil, principalmente na região amazônica. E a gente pode citar, por exemplo, a gripe também, ou a dengue, que são doenças que convivem conosco. Frequentemente há um número de pessoas infectadas, mas normalmente não há um aumento expressivo nesse número de casos. Normalmente é um número de casos já esperado para essas doenças. Então aqui eu trago para vocês uma notícia de 11 de março de 2020, que foi quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou que a Covid-19 era então caracterizada como uma pandemia. Até então, se denominava a Covid-19 como uma epidemia
porque não estava atingindo tantos territórios. Porém, no começo de 2020, ela já atingia grande parte dos países do mundo. Então, a Covid-19, que surgiu ali no final de 2019, a princípio na China, se espalhou por uma quantidade muito grande de territórios, então ela passou a ser denominada uma pandemia, o que antes era considerado uma epidemia. Então, para a gente ver que pode haver essa evolução de epidemia para pandemia. E assim como pode ter uma evolução entre epidemia e pandemia, também pode haver evolução de epidemia para endemia ou de pandemia para endemia também. É o que a OMS acredita que vai acontecer com o coronavírus. Aqui tem uma outra notícia em que a Organização Mundial da Saúde fala que pode ser que o coronavírus nunca desapareça, que ele passe a conviver com a humanidade como outros vírus, por exemplo, da gripe. Então, pode ser que o coronavírus, quando passe a pandemia, se torne um vírus endêmico. Covid-19 pode então se tornar uma doença endêmica, assim como a gripe. Então, pode ser que a gente tenha que se vacinar anualmente para combater a Covid-19 e outras coisas assim. Mas, por enquanto, isso é tudo especulação, Então, a gente primeiro deve pensar em combater a pandemia e aí depois a gente deve se preocupar se realmente o coronavírus vai se tornar um patógeno endêmico ou não. Bom, mas então, como eu comentei com vocês antes, a pandemia de Covid-19 não é a primeira pandemia pela qual a humanidade está passando. A gente já enfrentou outras pandemias. Vamos então dar uma olhadinha em algumas outras pandemias que já aconteceram na história e tentar entender um pouquinho sobre como elas aconteceram. Vamos então começar com uma das pandemias mais conhecidas da humanidade. A gente estuda ela sempre nas aulas de história, na escola, porque ela foi bem determinante para como a humanidade continuou evoluindo a partir dela. Então, essa pandemia foi a pandemia de peste bubônica, que às vezes a gente escuta como peste negra. Ela aconteceu no século XIV, então Idade Média ali, e atingiu especialmente a Ásia e a Europa. É interessante lembrar que no século XIV, os europeus e os asiáticos ainda não tinham conhecimento sobre a existência do continente americano, então isso também impediu que a doença se espalhasse para mais territórios. Essa é a pandemia mais mortal que se tem registro na história da humanidade, então estima-se que cerca de 75 a 200 milhões de pessoas acabaram falecendo devido à peste bubônica. E se esse número já seria marcante para a época atual, em que nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, imagina para o século XIV, Então, esses números representaram, na época, a morte de entre 30% e 60% da população europeia. Essa pandemia basicamente dizimou o continente, Existem registros de que alguns países conseguiram chegar à população que existia antes da pandemia da peste bubônica apenas no século XIX, no século XX. Então, para vocês terem uma ideia de como isso realmente afetou, em especial, o continente europeu. E acredita-se que foi uma bactéria que causou essa pandemia de peste bubônica. E essa bactéria era transportada por pulgas que viviam em ratos. Como a gente sabe, na Idade Média, na Europa, a higiene não era o forte daquela população. Então, existiam muitos ratos nas ruas. Não era comum as pessoas terem bastante cuidado com a sua higiene pessoal. Então, isso também contribuiu para a disseminação dessa doença. Pulando, então, do século XIV para o século XX, nós passamos para a pandemia de gripe espanhola. A gripe espanhola ela atingiu todos os continentes e ela aconteceu ali por 1918, 1919. Então, pegou o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E isso é bem importante para explicar como essa pandemia se disseminou, porque vários países começaram a detectar casos de uma nova doença e que estava se espalhando rapidamente. Porém, como estavam envolvidos na guerra
e eles não queriam anunciar para os seus países inimigos que estavam sofrendo de uma doença desconhecida. Então, basicamente, as autoridades esconderam essa doença. Só que a gente sabe que o conhecimento é a nossa maior arma para lutar contra uma pandemia. A gente sabe, a gente está vivendo isso agora. Então, sem o conhecimento, a população não tinha como se defender, né? Não tem como se defender de algo que tu não sabe que existe. Então, a gripe espanhola se espalhou muito, né? Ela, inclusive, ficou conhecida como gripe espanhola, porque a Espanha, que era um país relativamente neutro na Primeira Guerra Mundial, foi o primeiro país a reportar casos dessa doença, já que ela não tinha por que esconder, né? Não estava efetivamente envolvida na Primeira Guerra. A pandemia de gripe espanhola, depois da pandemia de peste bubônica, é a pandemia mais mortal da história da humanidade, né? Então ela é a segunda pandemia mais mortal. Estima-se que entre 17 e 100 milhões de pessoas perderam a vida devido à pandemia de gripe espanhola. Então imaginem, né, um planeta que já estava sendo assolado por uma guerra mundial, ainda ter que lutar contra uma pandemia. E hoje sabe-se, então, que a causa da pandemia de gripe espanhola foi um vírus conhecido como influenza A H1N1. Vocês provavelmente já ouviram falar nesse vírus, né? A gente vai falar um pouquinho dele mais depois, mas acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. E ele estava inicialmente hospedado em aves, né? Então, esse vírus saiu das aves, acabou contaminando humanos, e aí depois começou a transmissão direta, né? De humano para humano. Avançando mais um século, então, chegando ao nosso século XXI, nós temos a pandemia de gripe suína. Talvez vocês lembrem, talvez não, depende da idade de vocês, mas essa pandemia também atingiu todos os continentes. Ela aconteceu ali principalmente entre 2009 e 2010, mas apesar de ela ter sido uma pandemia, ela tem números até bastante pequenos, se a gente for pensar. Só que o problema é que a OMS acredita que ela foi extremamente subnotificada. Isso significa que os números oficiais devem ser muito menores do que os números reais. Então, se a gente olhar aqui os números, né, números oficiais, menos de 500 mil infectados e menos de 20 mil mortos. Se a gente comparar, por exemplo, com os números atuais do Brasil, em que nós temos 15, 16 milhões de infectados e mais de 450 mil mortes, esses números são bem baixos, né, para uma pandemia. Entretanto, algumas estimativas dão conta de que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo teriam sido infectadas pelo vírus da gripe suína e mais de 284 mil mortes podem ter ocorrido devido a essa doença. E aí, como eu falei na pandemia da gripe espanhola, que vocês talvez já tivessem ouvido falar do vírus influenza A H1N1, é porque ele também foi a causa dessa pandemia de gripe suína. Entretanto, não é exatamente o mesmo vírus, né? É uma variante, como a gente está vendo agora na pandemia do coronavírus, que volta e meia surge uma variante nova em um país ou outro. Então, é uma variante do influenza H1N1, né? Só que em vez de surgir em aves, como foi o caso da pandemia de gripe espanhola, nesse caso surgiu em porcos. Por isso que ficou conhecida como a pandemia de gripe suína. E por fim, acho interessante comentar sobre o ebola. O ebola ele não é uma pandemia. Ele causou algumas epidemias, em especial na África subsaariana, entre o século passado e esse século, né, os séculos 20 e 21. Por que eu acho interessante citar essa doença? Porque ela é extremamente mortal. Então, se a gente parar para olhar alguns números, né, a pior epidemia de ebola que já aconteceu no mundo aconteceu na Guiné no ano de 2014. E oficialmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, foram um pouco mais de 4 mil casos e um pouco mais de 2 mil mortes. Então, se a gente olhar para esses números, mais de 50% das pessoas infectadas acabam perdendo a vida. Isso é muito perigoso. Imagina se na pandemia que nós estamos vivendo hoje do coronavírus,
mais de 50% das pessoas infectadas morressem. Seria um número absurdo de mortes, né? Então, é muito perigoso essa doença, porque grande parte das pessoas que acabam infectadas não resistem. Outro fator importante também é que a OMS também acredita que as epidemias de ebola que acontecem são extremamente subnotificadas, assim como aconteceu com a pandemia de gripe suína, especialmente porque elas acontecem em países muito pobres. Então, não existem recursos para rastrear todos os doentes e testar todos os casos suspeitos. Então, se acredita que esses números podem ser muito maiores do que eles são oficialmente. E, novamente, quem causa o ebola é um vírus, o ebola vírus, e acredita-se, não tem tanta certeza ainda, mas acredita-se que o hospedeiro original do ebola vírus é uma espécie de morcego. Então, um morcego hospedeiro desse vírus pode ter passado o vírus para um ser humano e aí depois acontece a transmissão de pessoa para pessoa. E aí, algo que eu queria chamar a atenção é se vocês repararam que os patógenos, ou seja, os vírus, as bactérias, eles sempre são hospedados originalmente em animais, né? Então, a gente tinha as pulgas dos ratos na peste bubônica, a gente tinha as aves para a gripe espanhola, os porcos para a gripe suína e os morcegos para o ebola. Então, é importante a gente prestar atenção nesses detalhes, porque perceber isso pode nos levar a algumas discussões. Por exemplo, a primeira que surge é sobre vegetarianismo e veganismo. A criação de animais e consumir produtos animais pode ser bem perigoso se isso não for feito com cuidado adequado. A gente pode acabar consumindo uma carne ou um leite ou ovos infectados por algum vírus ou alguma bactéria que talvez a gente nem conheça, nem tenha tido contato ainda. E se não tiver todos os cuidados na criação desses animais, a gente pode levar ao surgimento de novas doenças, talvez até mesmo de novas pandemias. Além disso, a criação de animais ou até mesmo a agricultura leva normalmente a um problema muito sério que nós temos aqui no nosso país, mas em todo o mundo, que é o desmatamento. Quando a gente provoca o desmatamento e a diminuição de ecossistemas importantes para animais que vivem nessas florestas, nesses biomas, a gente acaba entrando em contato com animais que a gente nunca teve contato, e esses animais hospedam vírus e bactérias que também a gente nunca teve contato. E aí, novamente, a gente pode desenvolver doenças novas que a gente não tem conhecimento sobre, que a gente não tem, obviamente, cura para elas, e, novamente, pode levar a outras epidemias ou pandemias. Então, além de todo o problema climático que o desmatamento causa, do aquecimento global, ainda tem essa questão biológica de nos expor a vírus, bactérias que a gente nunca teve e nunca deveria ter contato. E tudo isso leva também a uma discussão sobre sustentabilidade. Sustentabilidade não no caso de energia, que normalmente a gente fala, né? Energias renováveis, não nesse sentido, mas no sentido de entender que nós somos uma espécie vivendo em um planeta com infinitas espécies de animais, de plantas, de vírus, de bactérias. E a gente precisa entender que tudo isso está interligado. Então, quando a gente altera um ecossistema, um bioma, uma região, achando que nada disso vai influenciar a nossa vida, a gente está muito enganado. A gente precisa entender que o nosso desenvolvimento ele está atrelado à sustentabilidade de outras espécies, de outros ecossistemas. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter em mente que pode retornar de uma maneira que talvez a gente não esteja esperando. E, por fim, né, para finalizar o nosso vídeo e as nossas discussões, eu queria propor outras reflexões. E aqui são reflexões mesmo, né? A gente não vai chegar em nenhuma conclusão, mas propor para vocês pensarem mesmo
sobre essa pandemia que a gente está vivendo agora e sobre outras pandemias que já aconteceram, que a gente discutiu aqui. Então, algumas dessas reflexões que a gente pode fazer são sobre a globalização. Então, pensar, como que esse mundo tão interligado que a gente vive hoje pode ter ajudado a disseminar o vírus. Que se a gente pensar, o coronavírus, os primeiros casos de Covid-19 foram detectados no final de 2019 e como a gente viu lá em março, ou seja, 4 ou 5 meses depois, a OMS já estava declarando que nós estávamos vivendo uma pandemia. Então, tudo foi muito rápido justamente porque o nosso mundo hoje é muito interligado. É muito fácil ir de um lugar para outro, de um país para outro, de um continente para o outro. Isso sem falar em todos os transportes de carga que acontecem que a gente não tem nem notícia. Então, esse mundo tão interligado, tão globalizado como a gente vive hoje, pode ter contribuído, e na verdade acredito que deve ter contribuído, para que a pandemia tenha atingido um nível tão grave como a gente vê hoje. Mas assim como tem um lado ruim, também tem um lado bom, A disseminação do vírus foi muito rápida, mas a disseminação da cura e da pesquisa por vacina, da pesquisa por remédios que podem ser usados, tudo isso também foi muito rápido. Por quê? Porque a gente tem uma conexão entre pesquisadores de todos os lugares do mundo trabalhando em conjunto, e quando a gente tem muita gente dedicada trabalhando no mesmo assunto, a gente consegue atingir resultados positivos muito mais rapidamente. Então, assim como a globalização pode ter ajudado a disseminar mais rapidamente o vírus, ela também está sendo muito importante para a gente poder disseminar a cura e, quem sabe, logo a gente vai ter a vitória contra essa pandemia. Outra discussão importante que eu queria trazer para vocês refletirem é sobre as desigualdades sociais. Como as desigualdades foram ainda mais agravadas durante a pandemia, a gente pode ver que algumas pessoas enriqueceram muito durante a pandemia, enquanto a grande maioria da população perdeu renda e aqui no Brasil, mais especificamente, aumentou o número de pessoas abaixo da linha da pobreza, vivendo exclusivamente do auxílio emergencial fornecido pelo governo. Então isso é muito preocupante, que algumas pessoas estejam concentrando tanta renda enquanto muitas outras estejam dependendo de doações, de cesta básica, de auxílio emergencial fornecido pelo governo para conseguir se alimentar e pagar o mínimo de contas necessárias. E além da desigualdade de renda, a gente também pode ver uma desigualdade absurda agora na distribuição de vacinas. Então, por exemplo, países desenvolvidos, ricos e que conseguiram desenvolver a sua própria vacina, principalmente, estão com um número de doses muito grande, às vezes 3, 4 vezes o número da sua própria população, enquanto países pobres, subdesenvolvidos, não têm vacina nem sequer para os grupos de risco. E isso é bem perigoso, na verdade, porque enquanto vários países não estiverem com grande parte da sua população vacinada, vai continuar havendo um aumento no número de casos e isso é favorável para o surgimento de novas variantes. E como a gente pode ver, existe a variante brasileira, a variante indiana e essas variantes vão ficando cada vez mais perigosas. E elas podem colocar em risco, inclusive, a eficácia das vacinas que foram desenvolvidas. Então, se a gente tiver daqui a um tempo variantes muito piores do que as que a gente conhece hoje, pode ser que todas aquelas pessoas que foram vacinadas não estejam mais tão protegidas quanto deveriam. Então, é um problema mundial, não é um problema nacional de cada país. Então, a vacinação em massa é importante que ocorra globalmente e não localmente. E, por fim, queria salientar que acho que agora, nessa pandemia, ficou muito evidente a importância da ciência. Se a gente não tivesse muitos cientistas, muito investimento em pesquisa, muito investimento em universidades, a gente não teria conseguido avançar tão rapidamente no conhecimento que a gente tem sobre um vírus desconhecido, sobre uma doença nova, e muito menos desenvolvido uma vacina tão rápido, porque nunca se desenvolveu uma vacina tão rapidamente quanto a vacina desenvolvida
contra o coronavírus. E não foi uma, né? Foram várias vacinas que atuam de formas diferentes no organismo. E tudo isso só foi possível devido à ciência e devido ao investimento em pesquisa. Então, a nossa sociedade deve muito à ciência e aos cientistas. Então, mais do que nunca, a pandemia pôde nos deixar evidente a importância da ciência. E então, depois de todas essas reflexões, todas essas discussões, para a gente botar a mão na nossa cabeça e pensar um pouquinho, queria agradecer vocês por terem acompanhado esse vídeo e por terem acompanhado todos os outros vídeos, né, durante o nosso curso. Então, pela última vez, se vocês gostaram do vídeo, pode deixar o like. Se ficaram com alguma dúvida, querem fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, vocês podem comentar aqui no vídeo e fiquem à vontade para perguntar tudo que vocês quiserem. Espero que a gente consiga passar logo por essa pandemia, assim como a gente já passou por outras, né? E com certeza vamos passar por essa também, tá bem? Gente, se cuidem, fiquem bem e até uma próxima vez!